Funcionários da Embraer em São José dos Campos paralisaram as atividades hoje por 24 horas. Esta é a terceira vez somente em outubro que a categoria cruza os braços. Pela manhã, a paralisação ganhou a adesão de 100% dos funcionários do primeiro turno, segundo o sindicato. A greve é por 24 horas. A categoria reivindica aumento salarial de 10% e redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. A Embraer propôs apenas a inflação, não quer reduzir a jornada de trabalho e não abriu mais negociação. E no dia de hoje, os metalúrgicos aqui em Assembleia decidiram entrar em greve por tempo de 24 horas. A estimativa é que a empresa tem faturamento de 600 milhões de reais esse ano e não há por que a Embraer não sentar, não negociar e atender as reivindicações nossas dos trabalhadores e do sindicato. Bem, sobre a paralisação, a Embraer informou que está negociando a database com a Fiesp, que representa as empresas do setor aeronáutico na região e que antecipou para o dia 30 de setembro o reajuste salarial de 6,7%, que corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor do período. A empresa lamentou o fato do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos ter impedido hoje o acesso dos funcionários para o início do expediente. Ainda segundo a Embraer, cerca de 50% dos funcionários do primeiro turno conseguiram ter acesso aos postos de trabalho. E foi divulgado hoje à tarde o faturamento da Embraer no terceiro trimestre deste ano. O lucro líquido foi de 118,7 milhões de reais, queda de 10,5% com relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, a carteira de pedidos firmes aumentou para 17,8 bilhões de dólares, atingindo o maior nível desde o terceiro trimestre de 2009. A fabricante informou que no terceiro trimestre entregou 19 aeronaves comerciais e 25 executivas. 200 motoristas e cobradores de uma das empresas do transporte público de São José dos Campos paralisaram as atividades hoje. De acordo com o presidente do Sindicato dos Condutores no Vale do Paraíba, o Carlos Gomes, a greve é por assédio moral dentro da empresa. O protesto pegou muita gente de surpresa. A paralisação pegou o seu Paulo de surpresa. Sem ônibus na zona leste da cidade, ele teme perder o compromisso nesta quinta-feira. Se não passar o ônibus, eu vou perder a minha aula. É um transtorno muito grande, né? A pessoa precisa trabalhar, precisa fazer as coisas. O que vai fazer? 200 funcionários da empresa CS Brasil, concessionária que presta serviço de transporte público em São José dos Campos, entraram em greve na madrugada de hoje. O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba alega assédio moral como principal motivo para a paralisação. Para o reflexo da greve não ser tão grande, a Secretaria de Transportes de São José dos Campos remanejou linhas de outras empresas, além do alternativo, para atender moradores da zona leste da cidade. Mesmo com essa medida, moradores do bairro Novo Horizonte, o mais afetado pelo movimento, sofreram as consequências. Mas quanto tempo que a senhora está aqui no ponto de ônibus? Olha, na verdade fazem 15 minutos, porque eu me desloquei um pouco mais depois, porque eu já estava sabendo da greve. Mas eu vou chegar atrasado no trabalho. Hélio preferiu usar o próprio carro para não perder um dia de trabalho. Onde é que está o dinheiro aplicado aí no transporte público? Se não melhorou nada, na verdade os ônibus continuam lotados, atrasados. Isso está acontecendo na cidade, a gente é obrigado a usar o carro. Hoje mesmo eu estou usando o carro porque eu tenho vários lugares para ir e não posso ir de ônibus. A assessoria de imprensa da CS Brasil informou que a Justiça do Trabalho de São José dos Campos deferiu liminar a favor da empresa, determinando que os trabalhadores retornem às suas funções. E que, diante das supostas denúncias de conduta inapropriada por parte de um dos supervisores da firma, a empresa não tinha recebido nenhuma comunicação anterior sobre o fato, mas que agora vai apurar o caso. O Sindicato dos Condutores e cobradores de ônibus, mesmo assim, disse à nossa reportagem que a categoria vai permanecer em greve. A seguir, a previsão do tempo para a sexta-feira, véspera de finados. E ainda... As notícias do esporte, o São José Basquete abre 2-0 no play-off contra a Franca. Veja como foi a partida no próximo bloco, agora às 7h11.